Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor e sejam bem-vindos ao canal Universo Químico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre misturas. Bem, o que é uma mistura? Se você juntar dois ou mais tipos de materiais e eles não reagirem, não acontecer uma transformação química, nós vamos ter as famosas misturas. Então, aqui nós temos um exemplo de pegar o óleo de cozinha, água e areia. Se nós juntarmos os três, vai haver uma mistura, mesmo que a gente perceba aqui que os três não estão, não estão em uma uniformidade, certo? Mas, por exemplo, se nós pegarmos aqui água e colocarmos açúcar, nós vamos ter uma mistura de água com açúcar. É importante a gente definir aqui o que é sistema. Bem, o sistema é qualquer porção limitada da matéria que vai ser submetida a um estudo. Por exemplo, se a gente pegar esse copo aqui, ó, esse líquido, esse material que tem dentro do copo, nós podemos dizer que isso aqui é um sistema. Assim como também esse copo aqui de água, nós podemos dizer que ele também é um sistema. Ou então esse açúcar também é um sistema, mas para nosso interesse, nós vamos dizer que o sistema aqui é essa mistura da água com açúcar, certo? Porque isso a gente vai trabalhar agora. As misturas, elas têm uma classificação de misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Bem, qual a definição de mistura heterogênea? Como eu falei, se você pegar lá o óleo, a água e a terra, elas não vão se misturar muito bem. É até meio controverso, porque tem uma mistura, mas você vai conseguir distinguir aqui três partes da mistura, que nós chamamos cada parte dessa de fase. Então, fase é cada uma das porções homogêneas existente em um sistema heterogêneo. Você consegue ver aqui, ó, que cada parte dessa aqui é uma fase, certo? Uma porção homogênea da mistura heterogênea. E tudo isso aqui constitui um sistema heterogêneo. Misturas homogêneas, também chamadas de solução. O que é uma mistura homogênea? É aquela que você consegue perceber apenas uma fase, enquanto na mistura heterogênea você consegue perceber duas ou mais fases. Na mistura homogênea você consegue perceber apenas uma. No caso, nós temos aqui a água com açúcar dissolvido. Mas se você pegasse aí seu copo, faça em casa depois. Coloque um pouco d'água e adicione uma colher de açúcar. Provavelmente esse açúcar vai se dissolver todinho e você vai ver apenas uma fase aqui no sistema. Mas se você colocar, sei lá, 5 colheres de açúcar aqui no copo, concorda que esse açúcar ele vai precipitar aqui no fundo? Então nós temos aqui uma mistura homogênea ou heterogênea? Bem, a partir do momento que o açúcar fica aqui no fundo, nós conseguimos distinguir duas fases, quais são a água com açúcar e o próprio açúcar sólido aqui no fundo. Então, nós temos uma mistura heterogênea, beleza? É, Em relação à solução, as misturas homogêneas também podem ser chamadas de solução. Elas são formadas por solvente e um soluto. O solvente é aquele componente que está em maior quantidade na solução, enquanto o soluto ele está em menor quantidade. Nós podemos dizer que a água é um solvente universal, porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias. E o açúcar, aqui nesse caso, ele vai ser o soluto, beleza? Porque ele está dissolvido na água. É importante a gente distinguir a diferença de fase para componente, beleza? Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos um cubo de gelo, água salgada e temos o sal não dissolvido, parecendo com aquele exemplo que eu falei lá daqui a pouco, do açúcar precipitado, né? Então, nós temos quantas fases aqui? Vamos ver, ó. A gente consegue distinguir a olho nu as fases. Nós temos o gelo, nós temos a água
e temos o sal não dissolvido. Então, temos 3 fases. E quantos componentes? Bem, nós temos água sólida, água líquida, sal dissolvido e sal sólido, precipitado. Então, nós temos água mais sal, 2 componentes, beleza? Isso aqui é importante para vocês não confundirem. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Primeira questão. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é... Bem, vamos começar por partes aqui, ó. Água e gasolina se mistura? Não. Então, nós já teríamos aqui uma mistura heterogênea, certo? A água e a areia mistura? Não, a gente viu aqui, nesse instante que fica a areia no fundo. O sal, a gente pode supor que o sal e o açúcar, que estão em quantidades que não vão precipitar. Então, aqui no caso nós teríamos uma fase, 2 e 3 fases. Então, letra B. Segunda questão, um sistema constituído por 3 cubos de gelo e água líquida é um sistema de quantas fases? Cadê? Então, nós temos aqui, ó, água e 3 cubos de gelo. Pessoal, a quantidade não importa, só importa a substância e o estado que ele está, para a gente distinguir a quantidade de fases, certo? Então, nós temos água sólida e água líquida. Portanto, 2 fases, letra D, bifásico. Terceira, um sistema formado por água, açúcar dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e carvão apresenta, bem, aqui ó, água e açúcar dissolvido, eita, água e açúcar dissolvido, minha coordenação motora não está muito boa hoje não. Água e açúcar dissolvido, uma fase. Álcool comum se dissolve na água, ele dilui na água, na verdade, né? Então, ainda nós temos uma fase aqui. Limalha de ferro, se você pegar, sei lá, uns pedacinhos de ferro e colocar na água, ele vai dissolver? Não, ele vai lá para o fundo. Então, aqui nós já temos 2 fases. E o carvão? Se você jogar carvão na água, ele dissolve? Não. Você consegue ver os pedacinhos de carvão aí, certo? Na água, em suspensão. Então, nós temos aqui 3 fases. Letra C. Quarta. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases de cada um é, respectivamente, então ele quer saber o número de fases. Aqui nós temos água líquida, óleo líquido e água sólida. Então nós temos o quê? 3 fases aqui. Na segunda, nós temos água líquida, bolhas de gás aqui, porque a água é gaseificada. Então, vocês conseguem ver claramente aqui na imagem as bolinhas aqui, ó, certo? Então, nós já temos aqui 2 fases e, por último, a água sólida constando 3 fases, beleza? Então, nós temos as componentes água, gás e... água e gás e as fases nós temos água sólida, água líquida e gás. Então, 3 também. No terceiro exemplo, óleo líquido, gelo, água sólida, água salgada e granito. Olha aí. Então, nós temos aqui que quantas fases? 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. E o granito, pessoal, ele é formado por 3 componentes, se eu não estou enganado. O feldspato, a eu não estou lembrado aqui, mas o granito ele é formado por 3 componentes e eles formam uma mistura heterogênea, beleza? Próxima aula eu trago essa resposta para vocês aqui, porque eu realmente não estou lembrado quais são os componentes
Deixa eu ver aqui, eu tô com o Google aberto. Componentes do granito. Quartzo, feldspato e também a mica, exatamente. Então, deixa eu voltar para cá. Quartzo, feldspato e a mica. Então, aqui nós temos uma fase, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, nós temos seis fases aqui nesse sistema. Porque o granito, eu até vou pegar uma imagenzinha para vocês aqui, para mostrar. Era para eu ter mostrado isso antes. Então, olhem aqui, ó, como é o granito. Ele tem, pessoal, como se fossem vários pontinhos, ó. Cada pontinho desse aqui é um material diferente, né? O quartzo, o feldspato e a mica. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo, beleza? Você consegue distinguir aqui, ó, as fases do granito. Vamos lá para, então, gabarito aqui, 3, 3 e 6. Deixa-me ver. 3, 3 e 6, letra E. Sexta questão. Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de. Então, ele quer um sistema heterogêneo. Cubos de gelo e solução aquosa de glicose. Sim. Se você tem água sólida e uma solução de açúcar, você tem água líquida lá com açúcar dissolvido, beleza? Então, nós temos um sistema heterogêneo. Gases. Ele até coloca aqui, ó. Os gases sempre formam uma mistura homogênea. Não se esqueçam. Então, os gases sempre formam mistura homogênea. Água e acetona não, porque você consegue diluir uma na outra, consegue dissolver. Então fica uma mistura homogênea. É tanto que essa acetona que vocês compram em farmácia e tudo, você consegue ver só um líquidozinho com uma fase. Água e xarope de groselha, não também. Querosene e óleo diesel também não. Eles conseguem se misturar, beleza? São substâncias apolares. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Eu peço só desculpa aqui por essa questão do granito que eu tinha esquecido de olhar aqui, mas deu certo. E é isso aí, pessoal. Valeu, até um próximo vídeo.